Fala pessoal, bora para mais um fechamento de mercado aqui. Hoje, quinta-feira, dia 5/10. Vamos aí analisar o mini índice, tá? Começando aqui pelo diário, a gente vê que houve aí 0,03% de queda, né? E observando o candle de hoje, a gente tem aí um candle de um pouco de indecisão, né? Houve força dos dois lados, né? Houve uma briga aí entre os compradores e vendedores, né? O preço tentou subir, voltou, tentou cair, voltou e fechou aqui dessa forma, né? Com esse candle, né? A gente tem aí 4 candles negativos, né? Essa semana, mais ou menos essa semana ele chegou a cair aqui aproximadamente mais de 3.912 pontos, tá? E a gente tem aí um pivô de baixa que ele tem sido ativado, tá? Então a gente tem esse cenário aqui no diário. O preço ainda está longe da média móvel de 9 e de 20, né? E pode ser que ele segure bem nessa região e dê um repique aí pelo menos até essa região da média móvel de 9, tá? Observando aqui os 60 minutos, a gente tem esse cenário, né? A gente tem esse cenário onde o preço está aí lateral dentro dessas regiões aqui, tentou romper essa região aqui, fechou abaixo desse fundo aqui, tá? E recuou até a média móvel de 9 e de 20, né? Então ele voltou para dentro dessa lateralidade. Pode ser que ele venha buscar aqui essa região de cima novamente, como também ele pode respeitar aí aqui nessa região de 50% desse movimento, dessa força vendedora. A gente tem um candle gigante, né? Um candle forte que houve hoje de mais ou menos aqui 1.294 pontos. É um candle muito relevante, tá? Porque ele engolfou toda essa lateralidade, ativando aqui um pivô de baixa. Então vejam que esse candle de hoje que aconteceu, ele é maior do que todos esses candles aqui, ó. Não tem até nenhum candle como esse nos últimos dias, meses, tá? Então é um candle muito grande, tá? Que aconteceu hoje. Então pessoal, a gente tem essa retração de Fibo, aonde o preço ele pode dar continuidade a esse movimento de baixa, tá? Afinal ele ativou esse pivôzão aqui maior e pode dar continuidade, beleza? Vamos olhar como foi hoje aqui nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos, olha só, gráfico aqui de 5 minutos, eu tinha marcado essas duas regiões, tá? Então vamos colocar o pregão do dia anterior. Estava dessa forma, né? Troca de polaridade, média de 200 passando aqui, servindo como um LTB. Tinha esse suporte bem relevante aqui, tá? E aí o que aconteceu? Olhem só. Primeiro candle do dia foi um gapzinho de alta, fechou o gap, né? Então tínhamos essa região de suporte. Ele continuou caindo e veio buscar essa regiãozinha aqui, tá? Observem o seguinte aqui, ó. A gente teve um movimento aqui de recuo até a 20 e a 50 e caiu aqui com candles fracos. Quando ele chegou nesse ponto aqui, a gente tem um candle, um martelinho, tá? Um PFR fechando aqui bonitinho, com um volume, com esse volume aqui maior do que os volumes anteriores, né? Então a partir em uma região importante, em uma região de suporte. Então o que aconteceu? Após esse candle, esse martelo aqui, o preço deu continuidade a um movimento de alta, tá? Rompeu a 9, a 20, a 50. Tinha retrações aqui, tinha o meio do gráfico aqui, o meio da lateralidade, rompeu a 200, tá? Reto.
e chegou a subir aqui, pagar aí mais ou menos, chegou a pagar aí 1096 pontos e veio buscar a região de resistência. Olha como respeitou a região de resistência, né? A gente teve aí, tinha uma região importante, tinha também uma retração de Fibo. Se a gente usar Fibo aqui desse fundo lá para esse topozinho aqui, ó, era exatamente 50%. E quando o preço tocou no 61.8, olha só isso, 61.8, ele parou de subir, né? Aí chegou a ativar esse pivô, fez esse pullback na 9, né? E rompeu aqui, ativando um pivôzinho de alta, de pré-rompimento. Mas observem, pessoal, sempre o seguinte: a gente tem que estar muito atento às regiões e também a gente tem que estar muito atento ao tamanho dos candles, os pavios dos candles, tá? E comparar um candle com o outro, a força vendedora e a força compradora. Observem o seguinte: quando o preço está subindo aqui, a gente vê que os candles da força vendedora são pequenos e logo são engolfados, tá? Esse aqui ainda é um candlezinho vendedor, mas veja a sombra, o pavio, a força compradora. Aqui teve um candlezinho até grande, mas conseguiu os compradores elevarem o preço até o 61.8. Mas quando chegou nesse 61.8, olha a barra que formou. Esse candle engolfou os dois candles anteriores e quase engolfou aqui o terceiro, né? Quase engolfou 3 candles anteriores, entendeu? Então a gente interpreta isso aqui como uma falha de topo em uma região importante, de várias confluências, né? De resistência, região de retração de Fibonacci. A gente tem aqui a interpretação dos candles, onde a força vendedora nesse candle foi muito forte, foi muito maior do que os compradores. Então a gente consegue fazer essa leitura dos candles, e aí o preço rompe, vem lá de cima e rompe a média móvel de 9, fechando abaixo da 9, né? Os compradores tentaram recuar, tentaram defender aqui, né? Mas não conseguiram, tá? Não conseguiram, e a gente tem aqui o que? O preço fez esse movimento, recuou e deu essa pancada para baixo. Então, pela interpretação, esse candle aqui é venda, tá? É venda. Porém, a gente vai ver o tamanho do stop. Então a gente tem um stop de 340 pontos e um stop aqui técnico 429 pontos. Mas por essa interpretação, né? Cada um interpreta de uma forma. Aí o preço caiu um pouco aqui, derivando, né? E veio essa barra gigante, uma barra de mais ou menos, quem pegou essa venda, olha só, 461 pontos. Então quando chegou nesse fundo aqui, o pessoal começa a realizar suas posições, tá? Nesse suporte, ele ainda que chegou a continuar caindo, mas quando chegou nesse ponto aqui, já era o que? Meio-dia e 5, a gente teve o preço, fez um pullback aqui, falhou, né? Falhou o pullback, tentou recuar novamente, a gente tem uma queda grande do volume, o preço ficou lateralizado aqui, ó. A gente vê que o preço ficou dentro dessa lateralização, né? E não continuou dando continuidade aí ao movimento de queda. Então o preço veio, rompeu as médias, né? Até conseguiram aqui dar esse movimento de alta durante a tarde, mas foi um movimento fraco, né? Um movimentozinho aqui de 400 pontos e buscou a média de 200. Como eu falei para vocês, temos
o seguinte cenário, essa retração de Fibonacci aqui, né, que pode ser importante, aonde o preço pode respeitar essa região. Além disso, a gente tem essa 200 passando aqui, que pode fazer o preço dar continuidade ao movimento de baixa, tá? Beleza, pessoal? Então, basicamente foi isso que aconteceu hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até o próximo vídeo.